Doenças da mente, entre drogas e ocultismo. Encontro ele no YouTube, o título do vídeo é O Lado Obscuro, que conta para nós a história de como as Big Pharmas manipulam a nossa condição de doentes, entendeu? Eu vou pular esse vídeo porque senão vai ficar muito difícil para mim. Quantas pessoas aqui, por favor, levante a mão, conhece alguém ou conhece algum, tem algum amigo que tem um conhecido, que tem alguém com autismo na família? Se eu fizesse essa pergunta 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu acho que talvez ninguém levantasse a mão, porque a realidade não era essa, irmão. Mas eu gostaria de saber se vocês escutam falar por aí em órgãos oficiais essa informação aqui. Isso aqui é uma pesquisa científica. Olha aqui. Os 100 melhores cientistas do mundo confirmam que as vacinas... Ninguém está comentando, ninguém fala nada, não sai no jornal, não passa no Fantástico. Ninguém fala disso para ninguém, irmãos. Isso não é uma realidade, parece. E deixa eu contar uma coisa para vocês. A probabilidade do seu neto, sobrinho ou filho nascer com autismo é muito grande. É altíssima essa probabilidade. Mas ninguém comenta sobre isso. Parece que isso não é uma realidade. O portal, preste atenção nessa notícia, o portal de saúde mental Coach está preparando crianças menores de idade para o de saúde oficial. Não é aqui do Brasil, mas é o portal de saúde oficial. Porque as crianças, lembra que eu falei de manhã, querem as suas crianças? Porque um portal de saúde infantil está tratando desse tipo de assunto. Por quê? A gente precisa se fazer essa pergunta. Psicóloga afirma que criança não leu o conteúdo. O que eu falei para vocês sobre a besta que sobe do abismo? Revolução Francesa, marxismo, feminismo, psiquiatria, psicologia e psicanálise. Porque os profissionais de saúde desta área estão fazendo esse tipo de coisa. Essa notícia aqui, ela tem um objetivo, não vai dar para vocês enxergarem muito bem. Parece brincadeira, mas não é. Se você pegar o seu celular depois, não agora, escrever lá no Google assim, olha, é a primeira resposta que está lá no Google, irmãos. Por que isso? Sabe por quê? Porque dentro das universidades já estão debatendo esse assunto. Aí você pensa assim, isso é ridículo. Só que, quando a gente fala que dentro das universidades estão debatendo esse assunto, isso ganha um outro corpo, um outro patamar, entendeu? Porque são nas universidades, nos meios acadêmicos, que os nossos filhos, netos, nossos jovens estão entrando. E lá eles estão sendo moldados por esse pensamento. Isso não era nem para se debater, muito menos dentro de uma universidade. Mas isso está ganhando um corpo intelectual, esse assunto, entendeu? Por que o marketing da doença funciona, irmãos? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Se vocês pesquisarem, vocês vão descobrir que primeiro, eu vou até perguntar para vocês, primeiro vocês acham que surge a doença ou o remédio? A doença? Então, é a lógica, porque a irmã raciocina logicamente é isso. Só que não. Quando você pesquisa, você descobre que primeiro surge o remédio. E depois surge a doença. A partir de um remédio que já foi desenvolvido, encontra-se um nome para se colocar em uma determinada doença e aí o remédio já está pronto. Por que isso funciona? Porque dá dinheiro, porque a gente está falando de dinheiro. É um mercado financeiro. Quando criaram um medicamento chamado Paxil, logo em seguida surgiu um transtorno chamado fobia social. E aí o remédio já estava pronto.
E até o momento do remédio ficar pronto, ninguém nunca tinha ouvido falar em fobia social. Não existia. A gente estava aqui há 6.000 anos nesse planeta e ninguém tinha ouvido falar disso. Até que quando surgiu o remédio, surgiu o problema. Eu vou colocar meia dúzia de centenas de transtornos que existem. Vou pôr só meia dúzia para você tentar se enquadrar ou enquadrar alguém que mora na sua casa. Síndrome da ira do condutor, compulsão por compras, mulher adora essa. Compulsão por comida, síndrome de alienação parental, desordem disfórica pré-menstrual, desordem de estresse pós-traumático, TDAH, bipolar, borderline, TOC. Quem aqui ousa levantar as mãos e dizer assim, eu não tenho nenhum transtorno? Irmãos, tem centenas catalogados. Tem que ter um para você também. Esse aqui já é dele, procure outro para você. Irmão, esse aqui já tem dono, entendeu? Cada um pode encontrar um para si, não precisa repetir duas pessoas o mesmo. Irmãos, nenhum de nós é saudável se nós sentarmos com um profissional desses de saúde e contarmos a nossa história. Vai ter um transtorno para cada um de nós, vai ter uma receita e um remédio para você. Já está pronto. É só você buscar o médico certo. Existe uma pressão para classificar sinais e sintomas cada vez mais cedo. O que eu quero dizer com isso? Preste atenção. Antes, uma pessoa precisava ter determinado sintoma por, 3 meses, 90 dias, 60 dias, para ele ser diagnosticado com um transtorno qualquer. Pode ser depressão. Essa pressão que eu quero dizer aqui é que o tempo foi encolhendo. Aquilo que você deveria manifestar no seu comportamento por 90 dias para você ser diagnosticado com um transtorno, agora com 15 dias, se você manifestou 15 dias, pronto, você já está diagnosticado. Quem é que não teve aqui nunca 15 dias de tristeza? 15 dias de tristeza, irmãos. Só 15. 14, 12. Daqui a pouco, se você chorar 2 dias, você está deprimido. Você tem síndrome depressiva, que é diferente de depressão, tá? Tem a síndrome e tem a depressão. Se você chorar 2 dias, você já precisa ser tratado. Você tem um transtorno qualquer aí. Irmão, isso parece brincadeira, mas isso é sério, é assim que está acontecendo. Então, estão vulgarizando os sentimentos e emoções ruins. Então, o fato de você se entristecer, se aborrecer, se revoltar de vez em quando, classifica você como uma pessoa que tem algum tipo de transtorno. E isso leva as pessoas que aceitam essa ideia a se sentirem doentes. E a partir do momento que você se sente um doente, como é que eu falo de pecado com você? Lembra da nossa conversa de manhã? Se você tem um diagnóstico médico de que você está doente, como é que eu vou falar de pecado com você? Como é que eu vou falar de confissão, arrependimento, transgressão da lei de Deus? Você é um doente. Não pode falar não. Senão qualquer coisa que acontecer com aquela pessoa, a responsabilidade vai ser toda sua. Você pode ouvir o que quiser da pessoa, ela fazer o que quiser com os outros. Ela é doente. Ela é doente. Quando de manhã falamos da besta que sobe do abismo, o que a Revolução Francesa fez? Tirou a religião, pegou a estátua de uma mulher, colocou lá e falou assim, a nossa deusa é a razão. Hoje nós temos a mesma deusa com outra roupa, irmãos. A mesma deusa da Revolução Francesa, da besta que sobe do abismo, do ateísmo, está de volta. Só que ela tem um outro nome. O nome dela agora é ciência. Isso está sendo declarado em todos os cantos. Se você não sabia, fique sabendo agora. A nova deusa é a
ciência. E tudo que a ciência falar, nós não podemos discordar. Porque se nós discordarmos, nós somos negacionistas, nós somos hereges, nós somos sem nenhum tipo de intelectualidade, analfabetos, funcionais. Essa é a nova deusa, o cientificismo e a neurociência. Vou explicar para vocês o que é isso. Neurociência é uma área da ciência hoje que estuda muito mais especificamente o comportamento da mente, dos neurônios. E aí eles hoje têm um discurso muito forte. Quando eu digo eles, eu quero dizer pessoas dessa área que são muito famosas no meio, muito intelectuais desse ramo, que fazem seguidores. Qual é o discurso? Preste bem atenção nisso. Deus é apenas uma criação do cérebro dos cristãos. Preste bem atenção nisso. Deus não existe, mas é algo que foi criado na mente dos cristãos. São conexões neurais da tua cabeça. E o maior problema disso é o seguinte: eles afirmam que qualquer pessoa hoje intelectual já entende isso. O que essa afirmação minha está dizendo, irmãos? Que quem entende diferente é o quê? O ignorante burro. Aí, se você pega uma jovem, como a sua nora, a sua filha, a jovem Ellen ali, aí você pega os nossos jovens ali, e eles estão lá na universidade, sentados, assistindo uma palestra de um bambambam da área de neurociências. E aí esse bambambam faz essa afirmação de que Deus é uma criação do cérebro humano. Como é que você acha que esses nossos jovens vão se comportar? E o que você acha da nossa juventude hoje? Está preparado para isso? Irmão, eles nem conhecem como é que vão ver, eles não sabem nem citar, como é que vão viver aquilo que eles nem sabem citar. Irmãos, nossa igreja não está preparada. Nossos jovens não estão preparados. Vão ser levados assim, ó, de roldão, como dizem por aí. Sim, até nós mesmos. Porque você, no meio de 50, 100, 200 pessoas se levantar e ter um posicionamento, não é fácil para ninguém aqui dentro, irmãos. Muito menos para um jovem. Não é fácil rirem de você, porque são homens que, segundo os olhos do mundo, são muito intelectuais. E quando eles afirmam com o microfone na mão que dá poder para eles, que quem nega isso não é minimamente intelectual, quem quer levantar e dizer assim, não, eu sou burro e todo mundo vai rir de você? Vamos ser honestos, nossos jovens não estão. Você está preparada para isso, Aline? Você tem coragem de levantar no meio de 200 e falar assim, eu discordo? Irmãos, ela está sendo só honesta, ela disse, eu não. E como é que a gente faz para resolver isso, então? Como é que nós vamos resolver esse problema na vida deles? A gente vai parar de mandar eles para a universidade? É a solução? Não é a solução. Então o que a gente faz? Aqui, enquanto corpo de Cristo, enquanto a gente pode, a gente precisa debater isso e resolver o que a gente vai fazer. Porque a gente detectar o problema, mas não fazer nada, a gente já tem perdido um monte, irmãos. Nossos jovens já têm ido e não têm voltado, não. Porque o discurso ateu da besta que sobe do abismo está no meio acadêmico. E a gente está vendo, percebe, mas a gente não está fazendo nada. Será que talvez, só talvez, uma hipótese, será que a nossa religiosidade, o nosso ensino, a gente está oferecendo alimento muito líquido para eles? Eles já são meio grandinhos, suportavam um pouco de alimento mais sólido, mas a gente está dando papinha para eles?
E aí eles não estão ficando preparados? É uma possibilidade? A gente tem que fazer as coisas que os jovens gostam, né? E o que os jovens gostam? Vamos juntar para cantar? Os jovens gostam. Vamos cantar? Aí se a gente vai passar a tarde inteira só cantando, e isso vai preparar eles para irem viver lá no meio dessas feras aqui? Vocês acham que se a gente não alimentar eles, injetar neles um pouco de conhecimento de verdade, o evangelho verdadeiro, doutrina pura, como é que eles vão para lá e vão voltar, irmãos? Eles não vão voltar. Vocês estão percebendo qual é o problema? E a igreja, igual a vocês, fica tudo piscando querendo dormir. Fica tudo piscando querendo dormir. E a gente tem um problemão para resolver. Primeiro porque a gente olha para os sinais e tem certeza que Jesus está voltando. É impossível a gente não perceber isso. Até quem está lá fora, não entende nada de profecia, está percebendo que algo estranho está para acontecer. E a gente fica aqui. A gente quer festa só para cantar, a gente quer ajuntamento só para comer. A gente não quer coisa de verdade, sabe? Coisa que incomoda. E aí a gente vai perder. Nossos filhos, nossos netos. Toda pessoa minimamente intelectualizada não duvida mais que a fé é uma atividade neural apenas. Essa frase não é minha. Essa frase é de um bam da neurociência, tá? O mal que vem das igrejas. Eu assisti numa palestra de um neurocientista também bam, e ele explicando que ele já foi crente, hoje ele não é mais. Mas hoje ele acredita em Deus, na força da natureza, do não sei o que, ele só não é mais crente de igreja nenhuma. Por quê? Porque ele descobriu o quanto a igreja faz mal para as pessoas. Isso que o Carlinhos falou, porque a igreja fica falando para as pessoas de pecado, que elas têm que se arrepender, que elas têm que se converter, senão elas não vão para o céu, senão elas vão ser queimar no lago de fogo e enxofre, sabe essas coisas horríveis que crente fala, sabe? Então, eles ficam falando sobre isso, esses crentes por aí, não sei que crente é esse, e a igreja faz mal. Por isso existe uma epidemia de depressão e de crentes deprimidos. Irmãos, olha que pensamento diabólico. Porque pega uma verdade de uma dor que é real, as igrejas estão cheias, sim, de pessoas com problemas emocionais, de pessoas com depressão, sim. E quem está causando isso são as próprias igrejas, porque falam de pecado, acusam as pessoas. Aí eu vou dizer para vocês, quando a gente pega uma pessoa que vem à igreja, seja membro ou não, e a gente não fala para ela do quanto ela é terrível, do quanto a natureza dela é ruim, do quanto ela é pecadora, do quanto ela precisa de um Salvador, sabe o que a gente está fazendo quando a gente não faz isso? A gente diminui o sacrifício de Jesus Cristo. Porque, afinal de contas, porque Ele deixou o céu, se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz, foi cuspido, Ele nu foi crucificado, cuspiram no rosto dele, bateram pregos nas mãos e nos pés, chicotearam. Para que ele passou por tudo isso se você, Lília, é uma pessoa maravilhosa, incrível, poderosa? Vocês querem ver uma coisa que todo mundo gosta? Encontro das superpoderosas, mulheres maravilhosas, nascidas para brilhar. Todo mundo gosta disso, né? De ser empoderado, desse discurso que fala o quanto você é maravilhosa, tremenda, amada por Deus, você é tudo de bom. Jesus morreu aqui por causa de quem, afinal? Se vocês são tudo maravilhosos, perfeitos, santos, lindos, cheirosos. Para que Jesus morreu aqui, irmãos? Para que Ele deixou o céu e foi crucificado? Percebe como esse discurso é perigoso? A gente pega o sacrifício do Senhor Jesus, que foi imenso, a gente não pode diminuir ele, coloca ele como algo inútil na nossa vida, porque a gente não pode falar. Irmã não pode falar, que a irmã
é pecadora, que a irmã precisa se arrepender, confessar seus pecados, abandonar. Porque senão o Senhor Jesus virá e muitos que estão na igreja serão deixados para trás. Não pode falar isso. Porque se falar, o irmão fica triste, fica deprimido. Ele não vem mais na igreja, ele fica com raiva. E a ciência hoje diz que a culpa é das igrejas. E eu aproveitem, porque eu ainda estou falando. Não sei por quanto tempo. Porque vai chegar um dia que eu também não vou poder falar. Porque senão vocês vão me cancelar. Entendeu? É verdade, é verdade. Logo, logo eu não vou poder falar. E o que vocês acham disso? O que a gente faz? Se não pode falar porque faz mal, causa doença. A psicologia e suas terapias acessórias. Vou trazer para vocês 2 testemunhos. Lembra que eu falei, tem a psiquiatria, o problema dela são as drogas. A única coisa que ela tem a oferecer são as drogas. As terapias que são necessárias, qual o problema delas hoje? Estão associadas com técnicas de ocultismo. Aí eu vou trazer para vocês 3 experiências. Conflito, porque você entra em um conflito moral, aquilo que você sempre acreditou com aquilo que querem colocar na sua mente, cria um conflito moral que te deprime, te faz mal e pode te levar à morte, te adoecer muito. Quando eu percebi que isso estava acontecendo, eu fui atrás da psicóloga. Conversei com ela e pedi, por favor, some da vida dessa pessoa. E ela me ignorou e parou de me atender quando eu ligava. Eu não conseguia mais falar com ela. Uma jovem precisou de ajuda terapêutica, foi buscar ajuda de um psicólogo e ela se descobriu ou foi descoberta pela profissional como homossexual. Hoje ela é homossexual. Foi o tratamento que curou. Ela continua doente, continua depressiva, continua esquisita, mas ela virou homossexual. Foi a saída que a psicologia encontrou para ela. E o terceiro caso é a experiência de um paciente meu. Ele, casado há 8 anos, vivendo um problema no matrimônio. Por quê? Devido ao conflito no matrimônio, ele não é daqui do estado, ele é de outro estado. Devido ao conflito no matrimônio, ele foi buscar ajuda da psicologia, 8 anos atrás. E após passar por vários psicólogos, a única coisa que ofereciam para ele e para a esposa é: abram o casamento de vocês para vocês serem felizes. É isso que falta. O que é abrir o casamento? Você permitir que mais alguém entre. Isso é tratamento terapêutico. Há 8 anos ele vem passando de psicólogo em psicólogo, ele e a esposa. E a única coisa que a psicologia tem oferecido para ele é: abra o seu casamento, porque enquanto vocês não permitirem que alguém entre, o problema de vocês não vai ser resolvido. É isso que falta para vocês. E ele, conversando comigo, ele disse o seguinte: Mônica, eu não sou cristão, não nasci em família cristã, mas algo dentro de mim me dizia que isso era moralmente errado. Então eu nunca aceitei. Mas a minha esposa fazem 8 anos que ela tenta que isso aconteça. Porque a psicóloga enfiou na cabeça dela que isso é a solução para o nosso casamento. Então fazem 8 anos que a gente não vive bem brigando por isso. Irmãos, vocês entenderam o que eu falei? Isso é terapia. Isso é tratamento proposto. E sabe qual é o problema? Tem muita gente no nosso meio que sofre com depressão, que precisa de ajuda e que busca um profissional. E ele pode cair num profissional desse tipo. Pode ou não pode? E sabe-se lá o que é que vão propor para ele. E sabe-se lá o que ele... Sabe lá vocês quantos já não foram embora ou estão vivendo em pecado dentro da igreja por conta desse tipo de ajuda terapêutica, irmãos? Hipnose. Hipnose já está sendo ensinado nas universidades. Já está sendo ensinado nas universidades. Outra técnica,
constelação familiar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Constelação familiar é uma técnica terapêutica que funciona, resolve diversos problemas na área emocional das pessoas. Funciona. Não procure testar se você tem problema, porque funciona. Só tem um problema, não é de Deus. Não é de Deus. Escrevam o que eu estou falando. A origem dela não é boa. Em sua origem, ela tem uma história que veio a partir de um padre que foi estudar na África. Por aí vocês já imaginam. Então, pesquisem a origem que vocês vão ver que o negócio já nasceu contaminado. Aí eu vou perguntar para vocês. Se você vai lá, você não come carne, você vai na casa de alguém que fez uma feijoada, você vai lá, tira o pé de porco e come a feijoada? Se você tirar o pé de porco, você vai comer a feijoada? Se você tirar o pé de porco, a linguiça, tudo que não pode ter animal na feijoada, você vai comer ela? Por que não? Hã? Está contaminado, irmãos. Então o problema que a gente tem é assim, nós temos psicólogos, muitos no nosso meio, e estão utilizando técnicas como constelação familiar. Qual o problema? Eu não faço essa parte, eu não faço isso. Mas está contaminado, irmãos, em sua origem. Não adianta você pegar algo que foi criado errado, que veio de uma fonte errada, e você falar assim, não, essa parte eu não faço, mas aquilo que é bom eu faço. Porque funciona, irmãos, mas o diabo cria coisa que funciona mesmo. Para que ele vai criar o que não funciona? Funciona. Vou dar uma ideia para vocês. Na constelação familiar, o equilíbrio é encontrado assim. Se você cometeu adultério, seu casamento está em crise, para que o seu casamento seja restaurado, seu marido precisa cometer adultério também. Aí tudo fica equilibrado. Aí tudo vai dar certo agora. Isso é uma técnica da constelação familiar. Vocês acham que crente vai prescrever isso para alguém? Não, não vou prescrever. Mas não importa. Isso vem tudo da mesma água. Veio da mesma água suja, irmãos. Não pode. Não pode. Se você precisa de ajuda terapêutica, cuidado aonde você vai buscar. Cuidado com quem você vai buscar ajuda. Cuidado. Porque infelizmente, lembra que eu falei do coaching? Quem é o coach? Quem é o coach? O irmão coach. Simão Mago. Irmão, Simão Mago é membro da igreja? Simão Mago é membro da igreja. Mas a técnica dele não vem de Deus. O interesse, o intuito que motiva o coração dele não vem de Deus. Cuidado aonde e com quem você busca ajuda. Olha esse texto aqui, um pedacinho dele. Esse texto, todo o texto do Espírito de Profecia citado aqui, está no capítulo A Cura da Mente, do livro A Ciência do Bom Viver, que foi escrito dentro de que contexto? Vocês lembram? Qual o contexto? Enquanto, como ciência surgia, estava florescendo psiquiatria, psicologia, psicanálise, tudo isso. Olha o que foi escrito. Uma forma de cura mental existe, entretanto, que é um dos mais eficazes meios para o mal. Mediante essa chamada ciência, a mente de uns é submetida ao domínio de uma outra, de modo que a individualidade do mais fraco emerge na do espírito mais forte. Próximo texto. Esse método de cura tem sido empregado por pessoas que ignoravam sua natureza e tendências reais e que acreditavam ser ele um modo de beneficiar os doentes. Mas a assim chamada ciência baseia-se em falsos princípios. É estranha à natureza e princípios de Cristo. Ela não conduz àquele que é vida e salvação. Irmãos, prestem atenção. Qual o problema aqui? A terapia é útil, é necessária, é bem-vinda.
Mas quando você busca ajuda de um profissional que não está comprometido, você vai cantar. Se você busca ajuda de um profissional que não está comprometido com aquele que é o único que pode curar as doenças da mente e da alma, você pode ser seduzido para alguma dessas técnicas. Esse é o problema, entendeu? O problema não está na terapia. O problema está, se o profissional não é comprometido com as verdades eternas, ele pode lançar mão de qualquer técnica desse tipo, que é o ocultismo, que não vem de Deus. E você permite que uma pessoa dessa hipnotize você, você nem vai saber. Porque as técnicas de hipnose, você vai para dentro do consultório, você é hipnotizado, você nem sabe que foi hipnotizado, você não precisa saber. É possível a gente fazer isso sem o paciente saber que foi hipnotizado, entendeu? Então, irmãos, isso é muito delicado, é muito perigoso, está tudo contaminado com muita coisa relacionada ao ocultismo. A gente precisa ficar muito atento. Quando o paciente chega até a mim, ele não me conhece, eu não sei de onde ele veio, de onde ele surgiu, a jovem, eu na primeira consulta já explico para ele, eu sou psicanalista, mas eu sou cristã. Eu vou olhar para você e para a sua história a partir de uma ótica bíblica. Eu vou olhar para você e para a sua história a partir do Evangelho. Eu vou buscar como te ajudar a partir dos métodos do Senhor Jesus Cristo. Isso implica, às vezes eu tenho que ajoelhar com ele e orar. Eu preciso ensinar ele a orar quando ele é uma pessoa que não é cristã e não tem intimidade com Deus. Eu preciso ensinar ele a orar, para que ele possa buscar a Deus. Esse casal mesmo que eu mencionei aqui, relatei a experiência deles, eu atendi ele durante um mês sozinho. Depois eu atendi a esposa dele durante um mês sozinho. E por fim, a prescrição principal era: vocês precisam começar a orar. Vocês vão começar a limpar a casa de vocês de tudo aquilo que impede que o anjo do Senhor habite lá. Revistas, jornais, filmes, músicas, quadros, seja lá o que for. As roupas das crianças, que tem aquelas imagens que muito pai inadvertidamente compra umas coisas esquisitas, às vezes escrito em inglês, que ele não sabe nem o que está glorificando aquilo ali. Vocês vão olhar isso tudo, passar um pente fino, limpar a casa de vocês, vocês vão começar a orar. E você vai começar a orar pela sua esposa, porque você é o sacerdote do seu lar. Você vai orar para sua filha, que tem epilepsia, para que Deus possa atuar na vida dela, em cima desse histórico de maldição que tem aí na sua casa. Irmãos, essa é a minha receita, esse é o meu receituário. Eu não posso prescrever remédio, eu não sou médica. Então a minha receita passa pela palavra de Deus. Então, se o profissional tem essa consciência, esse compromisso com Deus, é uma coisa. Se ele não tem, é perigoso. Às vezes esse profissional pode não ser mau, uma má pessoa, com intenções ruins, mas ele pode inadvertidamente estar utilizando essas técnicas sem saber, entendeu? Então é isso que nós, enquanto cristãos, precisamos ficar atentos e apercebidos. E espiritualismo está envolvido, essa coisa do ocultismo espiritualizado, em quase tudo, irmãos. Quer ver uma coisa? É muito comum nós, no nosso meio, gostamos de utilizar florais. Sabem o que é florais, né? E florais são muito bons, os florais. Eu gosto muito de florais. Só que se você não souber qual laboratório produziu, qual o compromisso desse laboratório, qual a origem dele, ele vem com a mesma filosofia da homeopatia. Vocês conhecem sobre homeopatia? Vocês fazem uso da homeopatia? Vocês acham que a homeopatia é uma coisa boa ou ruim? Não escutei nada. Vamos levantar e cantar um hino. A homeopatia é uma coisa boa ou ruim? Boa? Hã? Boa? É remédio natural? Boa? Então deixa eu falar para vocês. Depois, não agora. Vocês vão pegar o celular de vocês, vão dar uma gugada
E nessa gulgada vocês vão pesquisar lá qual a origem da homeopatia. A homeopatia não tem nada de bom. Deus passou longe, irmãos, da homeopatia. A homeopatia é utilizada por médicos espíritas, em sua maioria, quase 100%. Eles acreditam que você dinamiza. O que é dinamizar? Você pega uma pequena porção de algo e você vai diluir. Dilui em água, em líquido, dilui, até que no fim de várias diluições, você tem a lembrança. A água carrega a memória da substância. E aí aquela memória vai fazer efeito sobre você. Por exemplo, preste atenção, pesquisem, vão ler, ou então vão perguntar, se informem, vão pesquisar sobre os livros da homeopatia. Vocês vão encontrar a história do espiritismo todinha na homeopatia. E aí, por isso que eu falo, vá pesquisar nos livros da homeopatia, porque são eles que contam a história e que falam. Inclusive, eu vi irmãos da igreja falando que em 30 anos de religião não foi curado emocionalmente dos seus traumas, dos seus problemas, como foi com 2 horas de sessão coach com constelação familiar. E foi curado mesmo. Mas e daí? O que vocês acham? Vocês acham que só porque funciona é bom? O que vocês acham? Não. Medicina natural não tem nada a ver com homeopatia. Aprendeu o quê? Nossos livros não tem nada de homeopatia, nenhum livro nosso, nem do Daniel Boari, nem do Luiz Carlos Costa, nem do Antônio Tomé, não tem nada de homeopatia. Nós não temos, enquanto igreja, nenhum contato com homeopatia enquanto organização. Nada. Talvez, irmã querida, o que pode ter acontecido é algum irmão menos informado achou, fez essa conexão, ele, no entendimento dele, e passou para frente. E às vezes a gente vai repetindo sem saber muito bem as coisas, mas enquanto organização, oficialmente, nós não temos nada com homeopatia, não indicamos, não prescrevemos, salvo alguns Simão Mago. Pode ter algum Simão Mago por aí prescrevendo, mas é Simão Mago. A organização não, tá? Então, quando vocês escutarem falar tratamento com... tratamento com imã, magnetismo, física quântica. Irmãos, isso é tudo nova era. Isso é tudo ocultismo. Às vezes as pessoas tendem a achar que isso é tratamento natural. Fazer yoga, tem irmãos nossos praticando meditação de yoga. Por que não pega um livro do Espírito de Profecia e vai meditar naquele livro? Por que não escuta um hino e vai meditar na letra do hino? Para que vai... Irmãos, yoga, vai ver a fonte da yoga, vai entender o que é yoga. Yoga não é meditação, tratamento natural. Presta atenção, às vezes nós somos muito bobo. A gente não é prudente como a serpente, igual Jesus Cristo mandou a gente ser. A gente é besta, bobo. Vai entrando em qualquer coisa que o povo abre a porta e oferece, a gente vai indo, não para pensar, chega da raiva. Irmãos, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Eu estou falando para vocês desde de manhã. Nós temos 2 problemas. De um lado, nós temos a besta que sobe do abismo, que quer motivar o ateísmo a todo custo, por meio do marxismo, do feminismo, da segregação, da psicologia, das terapias, que afastam o ser humano de Deus, que apresentam como solução ou a droga ou o pecado. Eles explicitamente estão oferecendo no tratamento terapêutico a solução é o pecado. Se você se entregar ao pecado, você vai ser curado. Isso é líquido e certo, irmãos. Isso é um lado da moeda. O outro lado da moeda é justamente o ocultismo. Você tem que se preparar para fazer a sua escolha.
entendeu? Você vai ter que se preparar para fazer a sua escolha. Vai chegar um momento que você vai ter que dizer assim, minha irmã, ou eu sirvo a Deus, ou eu não sirvo. Vai chegar um momento, não é terrorismo isso não, irmãos, é realidade. E não vai chegar só para ela, vai chegar para todos nós. Na minha profissão não vai chegar, não vai chegar. Mas vai chegar um momento que você não vai ter. Ou você aceita, porque não basta você não falar da sua religião, você vai ter que falar da deles, porque senão eles não vão estar felizes. Olha essa palestra aqui, um trechinho da palestra do Ministério da Saúde. Só um trechinho. Para vocês terem assim um vislumbre, uma pequena ideia do que está acontecendo em termos de saúde. Falar de alta performance, destravamento, da prosperidade, da solução mágica dos seus problemas. Tenha cuidado, porque Simão o Mago, ele é membro da igreja. Cuidado com Simão o Mago. A teoria de uma mente reger outra, texto daquele livro, daquele capítulo. A teoria de uma mente reger outra teve origem em Satanás, a fim de se introduzir como obreiro principal para pôr a filosofia humana onde se devia encontrar a divina. De todos os erros, presta atenção nesse pedacinho, de todos os erros que estão encontrando aceitação entre cristãos professos, não há engano mais perigoso, nenhum mais propício a separar infalivelmente o homem de Deus do que esse engano, essa chamada ciência, que surgia quando ela escreveu esse capítulo. Irmãos, é uma ciência que apresenta a solução para a cura da depressão, dos transtornos e doenças emocionais, como sendo o pecado. Oferece o adultério, a prostituição. Outro irmão, há poucos dias atrás, falando comigo, quando ele foi buscar ajuda para terapia com o psicólogo, o que o psicólogo ofereceu para ele foi: você precisa de uns bons goles e uma boa noite de balada. É a solução que foi oferecida para ele. Só que essa solução está sendo oferecida para todos os que estão nessa crise de pandemia, de doença da mente. O nosso estilo de... O mundo criou um estilo de vida que adoece as pessoas, sabe? E eu não sei quantos de nós aqui vai ter saúde mental para aguentar o que ainda está por vir, porque a gente já não está aguentando. Daqui para frente vai ficar pior. Então, assim, quantos de nós vai ter saúde mental para não tomar fluoxetina e aguentar o que vem pela frente? Essa é a pergunta, porque o nosso estilo de vida é um estilo de vida que o diabo preparou para deixar a gente doente. E a gente tem deixado, porque a gente tem embarcado nesse estilo de vida. A gente tem absorvido essas coisas que ele tem preparado para nós. A gente não tem resistido. Gente, não tem... Uma criança com 4 laudos. Vocês pensem o que é isso, irmãos? Uma criança com 4 laudos. Aonde que as pessoas podem achar que isso é normal? Que não estão querendo destruir o meio de comunicação de Deus conosco e com a própria geração, a próxima geração toda. Porque aonde que essas crianças vão conseguir entender, absorver? Não tem como. Elas estão com o cérebro anestesiado. Não dá para absorver nada da palavra de Deus, não tem como entender o que o Espírito Santo fala. Isso é mais do que óbvio. Isso é mais do que óbvio. O nosso estilo de vida está permitindo que a gente prefira um laudo com diagnóstico, porque é muito mais bonito você ser doente do que você ser um pecador, do que você ser uma criança levada, que vai requerer atenção da mãe, cuidado da mãe. A mãe vai ter que dedicar tempo para a criança. Às vezes a criança vai ter que ficar sentadinha lá no cantinho da correção, vai fazer pirraça e a mãe vai ter que explicar. Às vezes, se for crente, a gente tem que orar com a criança, ajoelhar, orar com ela,
Mas isso dá trabalho, irmão. Se eu tiver 4 laudos, eu dou 4 remédios e está tudo bem. Aí eu posso ir ficar lá no meu WhatsApp, assistir no Instagram, toque e sei lá mais o que, entendeu? O pessoal fazer todo tipo de dancinha, fofoca da vida dos outros e deixa a criança dormir o dia inteiro. Ah, que maravilha! Desde pequenininho. A maior parte das pessoas, elas precisam, nessa condição de doença da mente, doença da alma, doença do coração, essa angústia, essa depressão, a maior parte delas precisa. A primeira coisa, o médico dos médicos, que é a solução para qualquer problema. Então, a primeira, no topo, é o médico dos médicos. Segundo, atividade física, para liberar o cortisol e a adrenalina que essas emoções ruins produzem no corpo. E terceiro, uma reforma alimentar, porque a alimentação também altera o nosso humor, para melhor ou para pior. Então, geralmente, a associação dessas 3 coisas, com carinho, cuidado, atenção, é o que a maior parte das pessoas precisam, e não remédio. E aprender a lidar com as emoções ruins, irmãos, porque as pessoas estão se tornando super sensíveis, como disse o irmão Carlinhos de manhã, até na igreja. Não é qualquer pregação que pode fazer, porque senão magoa, ofende, a pessoa chora, fica triste. Ora bolas, como é que ela vai ser salva? Se ela vier aqui todo sábado, vocês derem almoço para ela, encherem a barriga dela e nunca falarem para ela que ela precisa se arrepender dos seus pecados, porque Jesus está voltando. E que elas precisam abandonar o pecado delas. Elas precisam. Se ninguém falar, o sangue delas vão cair sobre vocês que dão comida, bebida, festa. Não fala para elas. Pode falar, irmã. Então, tem que falar, não importa a sensibilidade, tem que falar. Então, é muito melhor tomar uma cápsula do que encarar a realidade. Mas não é isso que Deus quer para nós. Esse não é o plano de Deus. É melhor tomar cápsula do que mudar de vida também, né? Se você entende que o seu comportamento, o seu estilo de vida não está bom e precisa mudar, é melhor tomar cápsula ou mudar de vida? Fala para mim. Tomar cápsula, irmã, vamos ser honestos. Mudar de vida não é fácil, não. Tomar cápsula é mais fácil. Irmãos, prestem atenção. Eu não estou falando que não pode acontecer uma situação de alguém precisar tomar o remédio. Pode acontecer. Se você pega uma pessoa com uma depressão profunda e que ela só tem pensamentos suicidas, o que você vai fazer? Se ela está com medicamento prescrito, você vai dar a medicação para ela. Porque naquele momento você não pode correr o risco daquela pessoa tirar a própria vida. Mas você não pode encontrar ali a solução. Você precisa entender, eu preciso trabalhar com ela. A família tem que trabalhar. Primeiro, muita oração, porque diz o Espírito de Profecia que nesse momento anjos ruins estão ali cobrindo aquela pessoa de maneira que ela quer enxergar a luz que vem do céu, mas ela não consegue. Então só a oração para poder ajudar, e a pessoa não tem condição de orar. Então ali a família, as pessoas, os amigos, as pessoas que amam aquela pessoa precisam estar em intercessão por ela. Aí elas vão controlar o que essa pessoa vai comer. Não vai deixar ela comer chocolate, não é? Vai direcionar a alimentação dela, para que ela possa também permitir que o corpo responda de uma maneira melhor. Aí vai pegar aquela pessoa que está medicada, vai ter condição de levantar da cama. Leva ela para mais perto da natureza. Caminhar na grama descalço, 5 horas, 4 horas da manhã, no orvalho da grama. Fazer um banho alternado de água fria com água quente. Então, você vai associar essa medicação, os meios terapêuticos para essa pessoa ir reagindo. E não permitir que ela faça do remédio a solução, para na primeira oportunidade você tirar o remédio. Agora, o grande problema é o que eu falei para vocês. Hoje as pessoas choram 2 dias. Tem gente que já me liga e fala assim: ah, fulano da minha família, será que está com depressão? Outro dia alguém me falou assim: a minha esposa perdeu o pai, tem 2 dias que ela não quer comer. Ora bolas, ela está de luto.
Deixa ela ficar de luto. Então, assim, a gente tem tido muito medo de deixar as pessoas sentirem qualquer sentimento ruim, emoção ruim. Chorar faz parte, gente. A criança, quando cai, vai chorar. Não precisa dar fluoxetina, diazepam, porque o teu filho caiu e ralou o joelho. E hoje tem sido banalizado. As pessoas estão tomando medicamento demais e à toa. E é melhor tomar uma cápsula do que fazer atividade física ou não. Tem um medicamento que criaram agora, já estão usando nos Estados Unidos, você consegue desenvolver músculo como se você tivesse feito 1 hora de academia por dia, elimina peso muito fácil e diz eles que é saudável. É melhor tomar uma cápsula ou fazer atividade física, 1 hora de malhação? É melhor tomar cápsula, mas é o mais saudável? É o mais prático, mas não é o melhor, né? Pois é isso que a gente precisa encarar. Deus não colocou a gente aqui para a gente andar pelo caminho fácil, irmãos. Eu sinto muito avisar vocês. Deus não colocou a gente aqui no mundo e falou, agora vão e sejam felizes. Não foi. Ele não quer lidar com as emoções ruins. Mas aí, peraí. Presta atenção, porque quando ele dá a notícia ruim, isso libera no organismo dele endorfina e serotonina, entendeu? É igual a história, eu acho que eu já devo ter contado aqui nessa igreja, que quando o invejoso vê o objeto da inveja dele se dá mal, entendeu? Ele fica tão feliz, que no corpo dele libera serotonina e endorfina, que são os hormônios da felicidade. Então, quando o seu esposo dá notícia ruim, no corpo dele libera hormônios bons, que fazem ele se sentir bom. Mas quando ele recebe a notícia ruim, aí libera cortisol e adrenalina, aí já não é bom, entendeu? Então a gente precisa entender esse mecanismo dos hormônios aí, esse funcionamento. Mas Jesus não soltou a gente aqui, irmãos, e falou, agora vai ser feliz porque esse mundo é de vocês. Não foi assim. Aqui é caminho estreito, pedregoso, ambiente hostil. É uma viagem aonde a gente está desenvolvendo caráter para o céu. E não é fácil desenvolver caráter para o céu. Eu agradeço. A nossa principal preocupação, isso é um texto inspirado, é silenciar essa seita de observadores do sábado. Devemos excitar contra eles a indignação popular. Alistaremos ao nosso lado grandes homens e homens o quê? Sábios segundo o mundo. A sabedoria, irmãos, agora acabou mesmo, vou até fechar a tampa do notebook para vocês não acharem que é mentira. Sabedoria é pegar o conhecimento que está disponível e aplicar na sua vida. Isso é sabedoria. Conhecimento está aí. A gente vem aqui, se reúne, estuda, conversa, mostra. Isso é conhecimento. Agora, o que é sabedoria? Se você vai ser sábio, é quando você pega o conhecimento e aplica na sua vida. Então, assim, que Deus possa nos fazer pessoas sábias, que pegam o conhecimento, que Ele permite que chegue até nós e que a gente possa aplicar na nossa vida. Porque senão, saber por saber, não faz diferença nenhuma. O diabo também sabe. Não adianta nada você saber. Você vir aqui para saber, não adianta nada. Você tem que saber e aplicar na sua vida, para que você seja considerado sábio. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Muito obrigada de novo pela paciência de vocês, viu?